Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está de dia, de tarde ou de noite. Estamos de volta aqui na Jornada da Astrologia, primeira de uma série que vai ter durante muitos e muitos anos. As coisas da Guerra são tradicionais, né? E em julho se tornou a tradição ter a Jornada da Astrologia. Tradição que existia com a astrológica, que era sempre em julho, mas desse ano em diante mudou a tradição. Temos que mudar a tradição também, eventualmente fazer umas renovações, e a astrológica vai ser agora sempre no equinócio de primavera para o hemisfério nosso, aqui de Baixo Sul, né? Que vai ser no dia 22 de setembro, no dia do equinócio de primavera para nós por aqui, Astrológica 2024, evento híbrido, né? Com transmissão direta do Auditório Mundo Pensante, e também com transmissão ao vivo pela internet, também para quem puder, não puder ir. Mas venham se encontrar, isso é importante, a gente se encontrar, tocar nas pessoas, hum, e por aí afora. Certo, gente? Então, dando continuidade às nossas coisas por aqui, recebo de novo. Fico tão orgulhoso desse pessoal que aparece na jornada, né? Que eu chamei todos os professores da escola aqui também, e alguns não puderam vir também, mas fico muito orgulhoso desse pessoal que faz parte do povo da Gaia Raiz, né? E dentre eles temos aqui o Claudinei Dias. Claudinei, muito obrigado por ter vindo. Claudinei nem está em São Paulo, tá onde, Claudinei? Estou aqui no interior, perto de Sorocaba. Estou na zona rural entre Sorocaba e acho que Salto de Pirapora. Que beleza que é a astrologia e a tecnologia atual, né? Muito obrigado, Claudinei, por ter vindo, sempre a postos para poder participar dos nossos eventos por aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Opa, eu que agradeço. Boa tarde para quem está nos vendo ao vivo e no fuso horário aqui, que é o de Brasília. E um bom agora para quem estiver vendo gravado em qualquer momento no futuro. É mesmo, é bom agora, isso é interessante, é bom agora. Enfim, estamos aqui. Claudinei Dias, professor de Astrologia Clássica e Astrologia Horária aqui na Gaia. Formou-se aqui na Gaia, nem sei quanto tempo faz, mas enfim. Formação acadêmica em processamento de dados pelo Mackenzie, pós-graduação em administração pela GV e em ciência corpo-mente pela FADITO. O que é FADITO? FADITO. Faculdade de Direito de Itu. FADITO. Tá certo. Só pensar um pouco mais se você consegue achar FADITO. Claudinei, me diga uma coisa, como é que um homem formado em processamento de dados pelo Mackenzie, com pós-administração, veio parar na astrologia? Como é que foi isso? Pois é, se tempos atrás alguém me falasse que eu ia estudar astrologia, ia virar professor de astrologia, eu ia dar muita risada, porque a minha formação em exatas, atuação, né, em tecnologia da informação, e o grande ponto é, o que eu conhecia de astrologia eram aqueles 10 segundos que falavam no rádio sobre o seu signo, ou então duas linhas que saíam em algum jornal ou revista. Eu olhava aquilo e falava, meu, não faz sentido, isso aqui não sou eu. Então eu ignorava. Eu adorava astronomia, ainda adoro, estudava, fiz curso no planetário, mas chegou uma época que, na casa espírita que eu frequentava e trabalhava, tinha um casal de amigos muito próximo e com uma sensibilidade, assim, uma percepção muito grande, que eles fizeram um curso de Reiki, voltaram falando maravilhas do curso, falando, você tem que fazer, que é muito legal. Na hora que eles começaram a explicar, eu falei, tá bom, vai, um dia desse eu vou ver. Aí eles ficaram toda semana fazendo lá, ou a propaganda pegando no meu pé, eu fui fazer o tal do curso de Reiki, tinha umas coisas que não faziam lá muito sentido, mas o troço funcionava. Então fui fazer Reiki. Aí a moça que ela tinha mais sensibilidade ainda do que o marido tinha uma baita sensibilidade. Ela, eu falava que a gente tinha que pensar em voz baixa do lado dela, porque ela enxergava, ela escutava, ela assim, pegava tudo. Ela fez florais de bar, falou, ó, você vai fazer que você vai gostar, vai ser bom para você. Eu fui, foi bom. Aí ela entrou na Gaia e começou a fazer astrologia. Aí começou a campanha dela, do marido dela e da minha esposa. Vai ver astrologia. Falei, vocês estão loucos, astrologia, esse negócio de horóscopo. Aí, de novo, pelo cansaço, conseguindo que eu fosse ver. Aí ela, na época, ela estava fazendo o primeiro semestre. Ela falou com você para permitir que eu assistisse uma aula, que ela fazia o curso de sábado a cada 15 dias. Você deu ok, eu fui assistir a aula. Eu saí de lá surpreso, porque eu esperava escutar algumas coisas parecidas com o que eu via do horóscopo.
E você deu uma baita de uma aula que fazia sentido, bem estruturada. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Isso não é o que eu achava que era astrologia. Aí, próximo passo, começar na campanha. Ela, o marido dela e a minha esposa. Vai fazer um mapa. Eu falei, que fazer mapa? Coisa nenhuma. Vai fazer um mapa. Aí marquei o mapa, fui, você fez o meu mapa, falou um monte de coisa pertinente. Falei, cara, como é que você está vendo esse monte de coisa, nesse monte de rabisco? Você me deu uma explicação, aí eu olhei aquilo lá e falei, meu, não faz sentido. Do que eu conheço, isso daí não faz sentido, mas isso daí funciona. Então, dentro da minha postura, dentro da informática e das coisas em geral, falei, bom, se isso daí dá resultado e pelo meu conhecimento não funciona, está faltando conhecimento. Então, eu vou fazer o curso. Fiz um intensivo em janeiro, então tinha aula de segunda a quinta, uma semana Eu após a lembro outra. disso. E aí eu comecei a ver aquilo lá. Eu entrei no segundo semestre, aí já na turma regular, junto com a minha amiga, e eu lembro que eu saía das aulas assim, me sentindo uma ameba surda, porque eu não conhecia nada, não sabia nem quais eram os 12 signos. Você falava as coisas lá, eu escutava o pessoal do meu lado. Não, você viu que está ali, está em quadratura, que não sei o que, está fazendo o quê? Falei, meu, do que esse povo está falando? Mas eu tomava notas furiosamente. Livro que você falava que era bom, eu ia atrás para pegar. E, quando podia, chegava cedo na biblioteca da Gaia e ia ler. Catava livro e ia ler. Chegou uma hora que começou a fazer sentido, começou a funcionar. E o mais doido ainda, o pessoal que me conhecia, tanto na informática quanto no meio de espiritualidade, soube que eu estava fazendo astrologia, falou, ah, faz o meu mapa. Eu falei, você está louco, eu estou estudando ainda, estou aprendendo. Não, mas eu conheço você, faz o meu mapa. Então, pelo meu desempenho em outras áreas, o pessoal achava que eu faria uma boa leitura de mapa. Eu comecei a ler, começou a funcionar. E aí, aos poucos, eu fui, como você me comentou no primeira vez, eu estava assim, a tecnologia, astrologia e outras áreas estão aqui, comecei a fazer isso, até a hora que eu larguei de vez. E nesse meio tempo, tive contato com praticamente todas as matérias aí da Gaia, eu fiz a formação. E aí, depois que fiz a formação, aí não tinha o limite de ser só uma matéria por semestre. Tinha semana que eu ia 3 ou 4 dias na Gaia, que estava escrito tudo que era oficina, curso. Eu brincava que a Ana Karina, que também foi minha colega de turma, a gente fazia a mesma coisa. A gente falou: meu, a gente vai precisar alugar uma salinha aqui com o Robson, porque a gente está todo dia aqui, é mais fácil dormir aqui do que voltar para casa e vir Né? para cá no dia seguinte. Aí aprendi um monte de coisa, foi muito interessante. E aí, com a saída primeiro do Célio, que foi para a Noruega, depois do Brito, né, que voltou para Fortaleza, aí você me fez o convite. Você não quer dar aula aqui de clássica e horária? Eu tomei um susto assim e falei, nossa, que legal, bora lá. E deu nisso. Desde 2016 estou eu aqui, né, dando as aulas, agora também oficinas, e colaborando aí para passar o conhecimento. Da mesma forma que eu recebi com professores excelentes, eu procuro manter a qualidade no conhecimento que a Gaia tem essa excelência, né, tem essa tradição em passar conhecimento sério, bem embasado, para que as pessoas então vejam que a astrologia não são aquelas duas linhazinhas como eu tinha achado que era, é muito mais. Então, basicamente é isso. Ah, que ótimo, né? Fui sempre orgulhoso de vocês que ficam aqui na Gaia. E aquela coisa como o Claudinei falou, né? Quando uma vez a Nádia, né, que se foi embora antes da hora, né? Também se for pela Gaia, né? Uma vez eu convidei um professor para dar aula aqui na Gaia, né? E esse professor foi conversar com a Nádia, e ele falou com ela: Então, o Robson me chamou para dar aula, né? Eu não sei se eu estou pronto para isso. E a Nádia falou: Se o Robson te chamou, você está pronto. Vai que ele não escolhe à toa. E eu tenho essa condição. Claudinei, quando eu chamei, eu falei: Não, esse cara é bom para dar aula, então você vem aqui já, né? Fazer parte do povo da Gaia. Então, muito orgulho de ter você como nosso professor de Sociologia clássica e horária. E por sinal, né? Quando eu chamei, já com os Brito e com o Célio antes, né? E depois também Claudinei, eu falei: escuta, eu quero que vocês deem aula de filosofia clássica. Mas, ó, eu falei para eles o seguinte, né? Mas eu não quero que chamem tradicional, não. Lembra disso? Tradicional, não. Lembra? Clássica. Clássica. Porque tradicional me parece um tanto antiquado, né? Parece que está distante do ser humano. A clássica, né? Eu acho mais adequado, que é a base de toda a astrologia contemporânea, né? Então, eu acho clássica mais elegante, né? É mais adequado, né? Porque a base. Como eu sou arquiteto de formação. Como arquiteto de formação, existe a sua arquitetura clássica, não tradicional.
clássica, que dá base a todos os conceitos atuais que tem por aqui. E o Claudinei dá aula de astrologia clássica, né? E todo esse conhecimento com base, como ele comenta, na astrologia ocidental, que nos faz entender os atuais princípios que se aplicam à astrologia, que eu chamo de contemporânea também. Claudinei, quais são esses estudos, esses astrólogos antigos da astrologia clássica ocidental que dão base à astrologia atual? Quais são os principais nomes e os seus conceitos também? Como seria isso? Então, vamos lá. Isso daí que a gente, né, estuda quando vê astrologia clássica, a gente pega conhecimento astrológico que vem por volta do século V antes de Jesus até o século XVII. Então, aí a gente tem subdivisões, vamos dizer assim, do século V até o século IV da Era Moderna, seria a astrologia helenística. Depois a gente vai ter até o século XI, do 4 ao 11, seria a astrologia árabe. Do 12 ao 16, astrologia medieval, depois a renascentista. Então, o saber astrológico, ele foi migrando de lugar, tendo aplicações adequadas à cultura, né, onde isso era desenvolvido, e ela foi continuamente sendo validada e refinada. Nisso daí a gente tem, então, por exemplo, no século I, as obras mais antigas que nós temos, registro delas praticamente completo, a gente tem o Marcos Manilius e tem o Doroteus de Sidon. No século II tem o Ptolomeu, que é o mais famoso para a gente ainda hoje, e o Vettius Valens. Aí no século IV a gente vai ter o Firmicus Maternus. Depois, lá dos árabes, na verdade, são os descendentes dos persas e os povos da região toda que a gente coloca debaixo do nome genérico de árabes, mas aí a gente vai ter o Abu Mashar, o Al-Biruni, o Al-Kayat, Mashallah. Tem uma porção de gente boa que foi trabalhando em cima do conhecimento trazido pelos gregos e acrescentando mais coisa. Aí, na Idade Média, por volta do século XI, XII, esse conhecimento voltou para a Europa. Aí, o principal nome que a gente vai ter lá vai ser o Guido Bonatti, e a gente chega até o século XVII, que aí, com uma versão um pouco diferente, a gente vai ter lá a renascentista, um dos principais nomes, a gente vai encontrar o Morin de Villefranche e o William Lilly. Então, esses daí são os nomes que chamam mais a atenção. Teve outros que não têm tanta divulgação, mas também tem uma contribuição muito grande. Por exemplo, Nicholas Culpeper, para a parte de aplicação da astrologia voltada à saúde. Então, teve muita gente boa. Então, é um material muito rico. Então, um dos trabalhos do astrólogo que trabalha com astrologia clássica é pegar esse material antigo e entender o que que aquilo quer dizer e passar isso para o mundo atual. Por exemplo, no livro 5 do Carmen Astrológico, do Doroteus, que é do século I, ele fala do que é chamado de astrologia catárquica. A astrologia catárquica é a astrologia que fala de inícios, que seria a astrologia eletiva, e de perguntas, que é a astrologia horária. Então, ele tem lá um livro, que é do século I, então já está há 21 séculos, tem as indicações lá. Você lê aquilo e fala, tá, e daí? O que eu faço com isso? Então, você tem que voltar, você tem que digerir. Aí, a última, você tem ter conhecimento de história, e aí me ajuda que história é uma das 55 coisas que eu adoro, então eu fico estudando. Então, você entende o que que o cara está dizendo aqui. Ah, ele está dizendo tal coisa. Como que eu aplico isso hoje? Então, o trabalho meu e de outros, né, que lidam com a astrologia clássica é esse daí. Pegar o conhecimento que vem dos antigos e fazer essa tradução e essa aplicação no mundo moderno. Ou seja, é entender que aqueles textos todos, esses astrólogos antigos, né, viviam num outro momento histórico, socioeconômico, e é interessante que até quanto ao vocabulário, não tem muitas palavras que definem certas ações e funções. E entender aquilo no tempo, por isso que é importante ter uma noção básica, pelo menos básica, de história, para dizer aquele conceito e trazer para os tempos atuais, né? E nesse percurso todinho, fazer a aplicação prática daqueles conceitos clássicos, que foram bem avaliados e testados e aceitos, né? E trazer para os tempos de hoje modernos. E, inclusive, né, tem essa condição, esses tempos modernos, né? Ah, tem-se muito aquela condição, né? De novo, né? Nada contra quem se intitula como astrólogo tradicional, nada contra. Mas tem muito esses confrontos, né? De astrologia tradicional com astrologia moderna, né? Porque a astrologia moderna, né? Aquela coisa que faz de signo, só fala de signo, de crush, enfim, essa condição todinha por aqui. E eu tenho um trabalho muito grande de discutir muito isso.
essa tal de dita astrologia moderna não é astrologia, né? Tanto que eu deixo muito claro quando dou as aulas, né, de que esse tipo de astrologia não é astrologia, né? É uma coisa muito básica, sintética, sem muito sentido, que eu prefiro chamar de astrologia contemporânea, que condiciona todos os textos antigos, todo o conhecimento clássico, traduzido e colocado nos tempos modernos, mas não a astrologia moderna, né? Tanto que eu sempre prefiro chamar de astrologia clássica para não se distanciar dos tempos de hoje e de contemporânea para dizer que é o tempo de hoje, sem tirando aquele ranço da dita moderna, né? Então eu prefiro descer desse modo por aqui. E o Claudinei Takinaga, ele tem essa condição de dar esses cursos de clássica, né? Entendendo que existe a astrologia contemporânea e que a moderna, acho que nem existe a astrologia moderna, né? É uma bobagem que tem por aqui que só dá audiência nas internets, mas enfim, isso é outra história, né? Agora, outra condição, Claudinei. O, hoje em dia, né, é interessante isso. Por muito tempo, a astrologia clássica, né, ela ficou um tanto esquecida. Há poucos estudiosos têm por aqui. De uns tempos para cá, cada vez mais se procura astrologia clássica, né? Que alguns chamam de tradicional, tem por aqui. O, eu não sei se é uma percepção somente minha, mas com quem eu conversei algumas vezes, né? E é fantástica a astrologia clássica, certamente, né? Mas buscar aquela condição da astrologia tradicional, porque ela aparentemente tem respostas rápidas. Sim, não e ponto final, né? E não é bem assim que funciona, né? Agora, isso se deve também, talvez, a essa velocidade necessária. Os tempos não estão velozes, as pessoas estão querendo ganhar tempo, né? Você percebe essa condição de que as pessoas têm pessoas que buscam astrologia clássica para respostas mais rápidas, imediatas, que não levariam, que não é verdade, a questionamentos? Você percebe essa condição? Bom, ah, vou responder em duas etapas. Primeiro, daquela sua fala sobre a percepção, né, que hoje tem mais gente procurando. Hoje tem mais divulgação dessa abordagem da astrologia. Até a década de 80 do século passado, ou seja, anos 1980, alguma coisa, havia pouca gente que sabia que existia a astrologia clássica. Então, teve um movimento que começou, se não me engano, lá na Inglaterra, com a Olivia Barclay, que redescobriu obras do Lilly, e aí isso chamou a atenção de muita gente, começaram a investigar, começou a se fazer, então, uma redescoberta desse conhecimento antigo. E eu tenho acompanhado com o Luiz Ribeiro é um cara que promove muito isso, o Luiz Ribeiro de Portugal, porque Sim. ele é um acadêmico e é astrólogo. Então, ele faz pesquisa, ele promove coisas. Aí eu descobri que tem uma comunidade de acadêmicos na Europa, o pessoal pesquisando há 20, 30, alguns até 40 anos, documentos antigos, então, que vêm da Mesopotâmia, região, e principalmente da Babilônia, que é onde está mais preservado, e do que vem lá dos gregos, algo que foi preservado pelos árabes também. Então, hoje, comparado com 20, 30 anos atrás, tem uma divulgação muito maior. E chama a atenção das pessoas o formato que funciona a astrologia clássica. Porque a astrologia clássica, eu falo que ela é muito saturnina. Então, ela é metódica, estruturada, ela tem tabelas, tem protocolos. Então, ela vai avançando, você está vendo cada passo que está sendo dado e ela é muito pragmática. Então, ela chega num resultado voltado principalmente para coisas práticas. Então, como é que vai ser esse emprego? Essa doença aqui, como que ela tende a se desenvolver? Então, para o que está eu falo que é da pele para fora, ou seja, a pessoa com o mundo externo, devido a esses séculos todos aí em que a astrologia era o recurso para se lidar com a vida, a astrologia clássica, ela tem, então, uma forma de caminhar, que quando você domina isso daí, você faz isso com rapidez, mas é tipo assim, a resposta é essa, como é que você chegou lá? Você deu 49 passos para chegar lá, só que você, com a prática, vai rápido. Então, parece que é rápido e você dá as informações. Então, tem gente que, para coisas mais prementes, por exemplo, questão financeira, questão do relacionamento, etc., que está muito urgente para ela, ela quer saber, então, se vai andar ou não, onde que vai chegar, e aí a gente sempre faz o quê? A gente dá as informações. Olha, neste momento, a principal tendência é se desenvolver dessa maneira. Ah, tá, mas eu caso ou não caso? A escolha é sua. Aqui estão as possibilidades.
considere isso, isso e isso, e você escolhe. Que essa daí é uma das armadilhas, aí seja qual for a forma que a gente utilize de astrologia, é uma das armadilhas que o cliente traz. Devo fazer isso ou aquilo? Você que sabe, tem essas informações. Então eu vejo a astrologia fazendo isso, dando informações, as melhores informações possíveis para que o cliente escolha. E não você escolher pelo cliente, porque se deu certo, foi você que escolheu. Se deu errado, a culpa é sua. E o astrólogo, na forma como eu vejo, ele não é guru, ele não é coach, ele não é terapeuta. Claro que pode ter guru que é astrólogo, coach que é astrólogo, terapeuta que é astrólogo, mas o astrólogo, por fazer astrologia, não entra com essas atribuições. Eu vejo ele como um consultor que levanta informações úteis para a pessoa. E a astrologia clássica, como ela é muito pragmática, é voltada para coisas que afetam o cotidiano da pessoa, às vezes ela consegue chegar de uma maneira mais direta. Por quê? Porque ela tem uma estrutura para levar isso daí. Ah, então vou fazer só a clássica. Não, você tem que entender o que está envolvido ali. Senão, se você procurar só uma fórmula pronta, vai dar ruim. Não dá muito certo, né? É Não. interessante que a astrologia clássica, né? Bom, vou pensar assim, a astrologia é uma coisa só, mas Uhum. a fita chamada astrologia clássica, ela vai até o século XVII, XVIII, no máximo isso. Isso. Depois ela faz que para. Na verdade, não para só a clássica, para a astrologia. A astrologia desaparece completamente, né? Historicamente, das religiões, enfim. Na verdade, ela não foi execrada, ela foi escondida, né? Pelas Uhum. igrejas, pelas religiões, é um conhecimento que devia ser oculto, ou escondido, então isso tornou-se um conhecimento oculto. Mas quando ela retorna depois, no final do século XIX, né, ela está com um viés mais esotérico, por conta de Blavatsky, uma série de coisas, mas também com um viés mais psicanalítico ou psicológico, e perde muito esse conceito pragmático que tinha da astrologia clássica, tá? Então acontece, então ficou muito diferente a astrologia que estava ressurgindo, né? Que era da base da clássica, mas de um modo muito aparentemente distorcido. Mas era uma nova astrologia, uma nova abordagem da sua que acontecia. E, né, por muito tempo, até ficou associada só ao comportamento, né? E por conta disso, aí surgiu a astrologia moderna. Tal planeta é assim, você é desse jeito. Tal posição é assim, é desse jeito. Então, simplificou-se a astrologia. Isso na década de 80, 70, 80, simplificou-se a astrologia. E aí eu posso dizer que nesse período, não vou dizer que nem que é criado ou surge, mas aparece a tal da astrologia, que a gente chama de moderna, que não é muito exatamente o que é a astrologia. Simplória, simples, né? E acho que até por conta disso que deu margem, né, na década de 80, como você falou, na Europa, né, buscarem novos conceitos para a astrologia, mais básicos mesmo, de retornar à astrologia clássica. Eu aprendi astrologia, né, nesse entremeio, né? Tive contato com a clássica, com as bases da astrologia, e também com a astrologia que chamou-se psicológica, que estava ressurgindo, deu margem à sugestologia. E eu estou nesse entremeio, né, que eu chamo de astrologia contemporânea. Agora, quando a gente aborda a astrologia clássica e a astrologia contemporânea, né, uma não invalida a outra, né, de jeito algum, né? Uhum. Agora, me diga uma coisa, basicamente, estruturalmente, a diferença entre fazer uma leitura de um mapa através da astrologia contemporânea, correta, como tem que ser feita, e a astrologia clássica. Qual a diferença principal que existia nessas duas abordagens? Então, com a astrologia clássica, se dá muita ênfase ao planeta. Então, e eu lembro nas primeiras aulas na Gaia que você falou que para mim foi muito útil, que eu estava começando a aprender. Pensar no planeta como o ator, o signo Isso. lá como o papel que o ator vai estar desempenhando, e a casa Personagem. é o personagem, e a casa é o cenário, ali onde ele está atuando. E na clássica, isso daí é colocado, assim, até as últimas consequências. Então, o planeta, no determinado signo, ele vai ter, então, dignidades ou debilidades que vão, então, falar da qualidade da ação dele, o que ele está mais propenso a fazer, e as casas onde que ele vai atuar. E das dignidades, por estar no signo, surge uma outra coisa que é pouco explorada fora da clássica, né? Fora, inclusive fora de algumas linhas da clássica. Que, também dentro da clássica você tem gente com uma abordagem que favorece mais, por exemplo, período helenístico ou período árabe, que é a questão das recepções. E as recepções, elas, eu diria que é uma rede de fofocas, elas contam tudo que está
rolando ali no mapa. Então, com a abordagem da clássica, você consegue, sem trocadilho, fazer um mapeamento dos assuntos, como que eles estão conversando no mapa. Pela abordagem contemporânea, você tem isso também, só que sem dar tanta ênfase ali à questão das recepções. Você vai por outro caminho. Um profissional com um bom conhecimento, tanto de uma abordagem quanto da outra, ele vai chegar em resultados semelhantes. Quando você vai para a parte de previsões, a clássica, como ela surge como algo que tem que ser basicamente pragmático, tem que funcionar, ela dá uns recursos a mais para facilitar a vida. Então, por exemplo, antigamente, é, se você vai atender alguém, você não vai falar para a pessoa que, você tem chance de aí na sua velhice ser uma pessoa famosa, estar com um bom pé de meia, etc. Se a pessoa tem o risco de não passar da semana seguinte, se ela corre risco. Então, essa questão de ver tempo de vida, uma série de fatores pela abordagem clássica, ela é assim muito diferente. Eu lembro que quando eu comecei a aprender clássica, eu tomei um susto. Peraí, que astrologia é essa? Que tem 7 planetas e não 10. Em compensação, tem 5 dignidades essenciais ao invés de 2. E tem umas coisas doidas aqui. Tem uma tal de Antícia que dá um nó na cabeça para você entender o que é. Só que depois que você passa desse susto inicial e para de ter cãibra no neurônio, que você é obrigado a pensar de um jeito que você não está acostumado, você começa a ver, fala, nossa, essa coisa doida funciona. Nossa, isso aqui funciona também. E, na verdade, quando a gente está tendo a formação, nós passamos por algo semelhante. Eu lembro quando você falou para a gente na formação lá sobre casas derivadas, a primeira coisa foi, nossa, que coisa esquisita. Aí você vai testar e fala, nossa, mas isso funciona. E com a clássica também é. Então, a diferença é, na clássica você tem, então lá, os raios dos protocolos, que é uma astrologia saturnina. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, olha na tabela tal, etc. No começo é chato. À medida que você pratica e pega agilidade, você vai mais fácil. Da mesma forma, com a abordagem contemporânea, você aprende, então, a sequência do que vai fazer lá. Lembra que você falava para a gente, olha então o ascendente, olha o Sol, olha a Lua, vê planeta que esteja angular. Você passou também uma sequência lá para a gente olhar. Então, se você aprendeu uma técnica, aprendeu a outra e domina bem as duas, chega uma hora que você pode combinar coisas que uma não está suprindo com a outra. Então, eu vejo você aprender a abordagem da clássica, da contemporânea, da esotérica, da kármica, etc., como o quê? Eu estou montando o meu kit de ferramentas para fazer um bom atendimento. Se eu tenho só uma chave de fenda, tá ótimo para parafusar, parafuso que tem só aquela fenda. Para cabeça, que é a cruzinha lá, que é a Phillips, já vai me dar um pouco de trabalho. Para bater um prego, então, eu até consigo, mas vai dar um trabalho danado. Então, eu tendo esse repertório, eu consigo escolher a melhor forma de atender o meu cliente. É dessa maneira que eu vejo. Então, mais, vou dizer mais produtiva, mais pragmática, mais objetiva nessa Perfeito. condição. Outra condição que a gente também entende com a astrologia clássica, que vem junto com todo esse tempo, você até comentou já, que é a astrologia horária, né? Quando eu estudei horário nos tempos passados, né, eu olhei assim e falei, que coisa doida, que é isso? Como é que pode um negócio desse, né? Isso é mágica, né? Ah, a astrologia horária, ela é muito funcional. Agora, me explique aí, o pessoal todo por aqui, o que é de fato a astrologia horária? É interessante que alguns até confundem astrologia horária, né, com astrologia eletiva, que não é a mesma coisa. Eletiva você elege horário à frente. Na horária você tem uma outra condição, que aí você vai explicar para nós agora. Como seria essa condição de astrologia horária? Então, a astrologia horária, ela literalmente é uma forma de oráculo. Então, você fazer uma pergunta sobre algo que você quer saber se vai acontecer ou como que vai se desenvolver. Então, por exemplo, vou conseguir esse emprego? E a coisa doida aí, como você falou, que primeiro parece doido, depois parece mágico, é o quê? Você não vai olhar o mapa do cliente. Você vai olhar o mapa do instante em que você, astrólogo, entendeu a pergunta do cliente. Cada que ele pergunta se ele vai conseguir um emprego, o que que ele está querendo com o emprego? Ele está querendo um salário maior? Ele está querendo se livrar de um chefe tóxico? Ele está querendo trabalhar com uma pessoa que ele tem afeição? O que que ele está querendo?
Então, na hora que o astrólogo entende qual é realmente o desejo lá, a vontade, o que o querente, o cliente está procurando, é nessa hora que nasce a pergunta, nasce na cabeça do astrólogo. Ah, a pergunta é tal coisa. Então, você faz um mapa desse horário. É um mapa do nascimento da pergunta. E como é que funciona esse mapa? A gente tem a missão de fazer o quê? Traduzir praticamente qualquer coisa do universo para algum dos 7 planetas clássicos. Então, naquele mapa, para aquele assunto, naquele contexto, qual é o planeta que melhor representa aquilo que está sendo perguntado? Como é que esse negócio pode funcionar? A teoria que eu tenho é que a vida ela é composta de fluxos. Então, a gente estuda, tem ciclos, então a gente vê os ciclos dos planetas, associa com o ciclo da natureza, ciclo da vida humana aqui na Terra. Então, eu vejo isso como sendo fluxos que estão permanentemente se movimentando. E a hora que a gente faz a pergunta horária, é como se a gente tivesse uma fotografia de como está o fluxo nesse momento. E aí a gente vai lá atrás dos significadores. Um dos primeiros mapas que eu fiz de horária foi muito interessante, porque tem justamente isso, essa ideia do fluxo e da mágica. A minha esposa sumiu o carregador de celular dela, ela estava procurando há dias, não achava, aí falou, você não tem aí uma tal de astrologia horária? Você achou o nosso livro que sumiu outro dia? Faz uma pergunta aí, acha o carregador. Falei, tá bom. Fui lá, fiz a pergunta, achamos o carregador dela. Aí você fala, peraí, como é que você vê num mapa onde está um carregador de celular? Você fala, não, porque tem isso, tem aquilo, outro, outro. Aí você fala, peraí, de onde que vem essa base? Ah, isso vem dos gregos 25 séculos atrás. Ah, os gregos, então, naquela época, eles já sabiam que ia ser criado um negócio chamado celular e que ia precisar de um carregador? Não. Mas os gregos registraram uma série de coisas, e aí não foi só que eles ficavam tomando vinho e tinham umas ideias malucas? Não. Eles tiveram uma série de contribuições para a cultura, então, com a filosofia, com a matemática, etc., coisas que eles criaram, coisas que eles receberam no contato com os egípcios, que tinham também desenvolvido, recebido coisas do pessoal da Mesopotâmia. Então, a hora que você consegue entender qual é a essência do planeta, qual é a essência do signo, qual é a essência da casa, como que eu aplico isto nesse mapa para essa pergunta, fala, então quem melhor representa um carregador de celular nesse mapa é este planeta que está em tal lugar, nestas condições. Aí você vai atrás. E aí você usa a astrologia horária para isso. Procurar objetos perdidos, às vezes pessoas ou animais perdidos, eu já usei para responder sobre emprego, condição de saúde, cirurgia, compra de imóvel, compra de carro, relacionamento. Praticamente para qualquer coisa dá para perguntar. Eu lembro que quando foi ter, acho que era 2019, o lançamento do foguete do Elon Musk, lá do SpaceX, a cápsula Crew Dragon, que era a primeira para levar astronautas para a estação espacial, que não era lançado pela NASA nem pelos russos. Como é uma das coisas que me interessa, estava acompanhando, fiz a pergunta: será que vai dar tudo certo? Fiz a pergunta, saiu uma resposta e a resposta bateu. Então você fala, tá, e os gregos previam que ia ter lançamento de foguete? Não, mas eles colocavam o quê? Associação de o que cabe na essência do planeta, do signo e da casa. Aí, como eu falei, trabalho do astrólogo atual de astrologia clássica, conhecimento que os caras deixaram, nosso contexto hoje. Como é que eu traduzo isso para a situação atual? Fazendo isso, eu aplico para mapa natal, para previsão, para horária, para mundial, para uma série de coisas. Então, a astrologia clássica é isso. Ela ajuda a entender de onde que vêm os conceitos que a gente utiliza e como que dá para utilizar isso daí. Tem algumas coisas que dá para a gente pegar e fazer um bem bolado com a astrologia contemporânea. Tem algumas coisas que aí é recomendável fazer uma abordagem ou a outra, porque se misturar as duas, aí vira o samba do astrólogo doido. Sim. Mas, de novo, é conhecimento que agrega a caixa de ferramentas do astrólogo para ele poder fazer um trabalho cada vez melhor. Na astrologia horária, né, ela é muito prática, né? Ela responde questões, por exemplo, afetivas. Tem essa condição também? Ah, aquela pessoa gosta de mim? Tem essa condição também? É possível isso? Sim, ela responde isso daí.
E ela tem uma abordagem bem interessante, que ela, por exemplo, não olha, tem lá a pessoa A e a pessoa B. Ah, se a pessoa gosta de mim, dá para você chegar a ver, ela não gosta de você, mas ela gosta do papo com você e sexualmente ela tem um baita de um tesão por você. Então, consegue pegar os três pontos principais que podem levar a um relacionamento. Entendi. Os ganchos de relacionamento, de novo, a gente falou agora há pouquinho com a Patrícia. Exato. Muito interessante isso, né? Agora, a astrologia horária, ela dá respostas, sendo muito sintético, sim, não e por aí afora. Ela também tem uma questão de orientação também? Ela chega a essa condição ou não? Sim, dá para, a partir da resposta, a gente fazer a orientação. Eu lembro que um dos clientes que eu atendi, ele veio perguntar sobre questão de trabalho. Então, era um cliente que ele trabalhava, nesses tempos modernos, ele trabalhava quarteirizado. Então, o cliente que ele Uhum. era pessoa jurídica, contratado por uma empresa e prestando serviço para uma outra empresa. E aí, por causa de uma briga contratual entre as duas empresas, aquela que tinha o contrato dele e a outra onde ele estava, ele foi chamado de volta. E aí falaram para ele, olha, não tem outro trabalho para você, se em 30 dias não aparecer nada, rua. E como ele precisava do emprego, ele eu já tinha atendido ele com leitura do mapa natal, previsões. Ele veio, eu falei, beleza, vamos botar uma horária para fazer isso daí. E o que apareceu era, ó, na empresa aí que você tem o contrato com ela, você não tem futuro, cara. Mas aí você olhando o mapa, fala, ó, mas tem um baita do interesse de onde você estava prestando serviço. Então, a empresa onde você prestava serviço está brigada com a empresa atual, mas eles têm interesse por você. Vai lá, conversa com eles e conversa com o pessoal aqui, vê se eles antecipam a liberação do teu contrato. Então a resposta no mapa é: tem um futuro aqui nessa empresa? Não. Mas olha, aqui tem interesse por você. Aqui não tem emprego para você, mas tem boa vontade por parte da empresa atual. De repente eles te liberam. Então você tem como orientar a pessoa para ela agir. Porque a astrologia horária, dependendo da pergunta, a gente fala que a pessoa não tem volição. A vontade dela não vai afetar o resultado. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia. Ah, eu quero ficar boa. Não depende de você, depende da cirurgia. Dependendo da pergunta, a pessoa tem como agir. Então, a astrologia horária aponta: olha, vai para esse lado. Fala, cara, sabendo disso e sabendo das possibilidades aqui, e nisso eu posso atuar, a pessoa vai e pode mudar o que está em andamento. Então, ela não é fatalista, ela é informativa para que você, então, possa fazer a tua atuação. É interessante, né, que às vezes a pessoa confunde muito que a astrologia, de um modo geral, ela é fatalista, né? A gente fala, não, ela não é fatalista, ela é determinista. E a pessoa fala, mas é uma coisa? Não, né? Claro que não. Agora, as pessoas não entendem muito a diferença entre fatalista e determinista. Como é que seria essa condição? Seria fatalista e determinista. Então, a- o fatalista, eu vejo que seria a pessoa não ter alternativa, ela vai ter só um caminho. No determinista, ela tem uma tendência muito forte, mas se aí se entrar a determinação dela, onde ela pode atuar, isso pode ajudar. Um exemplo que eu gosto de dar para o pessoal para esclarecer isso vamos pegar o exemplo da Tati, que estava na nossa primeira entrevista aqui da jornada. Então, o mapa da Tati, você olha lá, então, um mapa que mostra o potencial de ser uma pessoa criativa, inovadora, empreendedora, sensacional. Só que o Lilly já falava no século XVII, o mapa do nativo está submisso ou sujeito, ele depende do mapa do reino. Se a Tati, ao invés de nascer aqui no Brasil, tivesse nascido num país onde a mulher não tem autonomia, a mulher primeiro ela é basicamente uma propriedade do pai, depois passa a ser uma propriedade do marido, não adianta ela ter um mapa assim, todo favorável a ser uma empreendedora, numa condição dessas. Então, tem essa questão aí. O mapa, ela vai dar indicações e tem as restrições de onde que a pessoa está. Então, fatalismo, eu vejo que iria para esse lado. Cara, você pode ser excelente, mas aqui, por exemplo, a pessoa tem uma aptidão enorme para trabalhar com comércio exterior e nasce na Coreia do Norte. Não tem comércio exterior, você não tem como atuar. Então, tem essas nuances. Então, você consegue, com o seu, digamos, livre-arbítrio, utilizar as boas condições ou as más condições, fazer escolhas que o mapa, chama de mapa clássico,
pode indicar também nesse sentido. Perfeito. E o mapa ele vai indicar, eu falo para o pessoal, como eu aprendi com você, que não tem mapa ruim, tem mapas. Alguns mapas vão ter pontos fortes, ou seja, as coisas funcionam com facilidade. Então, às vezes dá para deixar no piloto automático, vai lá de vez em quando e vê se está indo realmente para o lado que você quer. E tem os pontos que vão requerer maior atenção da sua parte. Então, não vejo impeditivo no mapa, eu vejo dificuldade. É o caso, por exemplo, se a pessoa quer ser músico e não tem talento para isso, o mapa também não ajuda, mas a pessoa quer ser música e ela tem condições para se dedicar só à música. A pessoa treina 8, 10, 12 horas por dia. Ela vai ficar com a técnica tão boa que ela consegue ser música. Então, o mapa vai apontar isso. Aquilo que flui facilmente é aquilo que vai exigir um esforço maior da tua parte. Nenhum dos dois casos é impedimento, porque naquilo que flui facilmente, a pessoa pode ser negligente com aquilo lá. Não dá valor, não utiliza. Então o mapa vai levantar isso. Ó, aqui você vai ter que suar. Ali a coisa vai tranquila. A partir disso daí você faz tua escolha. Ou seja, então não elimina o livre-arbítrio de hipótese alguma também. De maneira alguma. Hoje a gente entende essa condição de poder se usar o livre-arbítrio. Mas, naquele tempo antigo, quando a astrologia clássica era a astrologia vigente, não existia muito livre-arbítrio. Não existia essa condição. Talvez nem esse tempo existia. Então, ela era mais, talvez, para os tempos antigos, mais fatalista, talvez, por falta de Sim, condições. sim, porque nos tempos antigos a gente tinha uma restrição maior para os indivíduos poderem atuar. Vamos pegar um outro exemplo que é bom para ilustrar isso daí. Lá na, na capital do reino nasceram no mesmo dia, na mesma hora, nasceram o filho do rei e o filho do ferreiro. Não. O mapa dos dois é igual. O mapa dos dois promete sucesso e fortuna. Só que o filho do rei, o sucesso vai ser o quê? Vai ser como um novo rei, para conduzir o reino a uma prosperidade, a se expandir, a ter uma boa condição para a população. O filho do ferreiro, ele vai ser ferreiro que nem o pai. Então ele pode ficar famoso em outros lugares, virem procurá-lo a partir de outros lugares para ele fazer o trabalho, ter um bom retorno financeiro, etc. O mapa dos dois promete sucesso, ok. Só que a condição de um é limitada pela condição cultural e social da sua época, do outro também. Um está lá no palácio, o outro está ali na bigorna, descendo a marreta. Bom, a gente pode pensar isso até nos tempos de hoje também, né? Uma pessoa Sim, que está aqui e outra que está no Coreia do Norte também. Então, tem essas condições. Não importa como seja, astrologia moderna, moderna não, que eu acho horroroso, astrologia moderna. Mas astrologia contemporânea, a astrologia clássica depende do ambiente também, que é fundamental, e também da disposição da pessoa também, né? Porque no mapa, você não consegue ver a disposição da pessoa, você vê possibilidades. Agora, se a uhum, pessoa, por conta própria, coisa que não está no mapa, ela resolver que eu vou fazer alguma coisa, na Coreia do Norte, nem que tenha que atravessar a fronteira a pé, ela também consegue não mudar o seu destino, mas interferir nesse, nessa conquista do destino, né? Essa, perfeito, é isso mesmo. Por isso em que a gente volta então para aquela condição. Então, qual que é melhor? É a clássica ou a contemporânea? Não tem melhor. Você tem recursos para você atuar, para fazer levantamento de informações, então, para o cliente falar, ah, beleza, então sabendo disso, eu vou tomar esse caminho ou aquele, ou então vou pensar no ano que vem eu volto. tá certíssimo. Claudinei, nosso tempo acabou. Passa muito rápido esse negócio hoje por aqui. Mas, ó, quero te agradecer mais uma vez por estar, fazer parte do povo da Gaia Raiz, que a gente chama. Você, o povo da Gaia sempre foi. O povo da Gaia da Raiz, você está e será por muito tempo, certamente. Muito obrigado, viu, por fazer parte do nosso povo, ser o grupo docente da Gaia e também por participar da Jornada da Astrologia, que você vai voltar daqui a pouco também, né? Daqui a pouco, o dia vai Isso. voltar para conversar sobre outras questões da astrologia também. Muito obrigado, Claudinei. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço e até Últimas daqui a pouco. palavras? Até daqui a Últimas pouco. palavras. Gente, estudem. Como eu comentei, quando eu comecei a estudar astrologia na Gaia, não sabia nem quais eram os 12 signos. Então, eu estudei, estudei, estudei e foi. Hoje, estou aí dando aula. Então, estudem tudo que vocês puderem. Estudem astrologia, estudem outras coisas também. História, línguas, porque a astrologia, se você souber todo o conhecimento da astrologia, mas não souber como aplicar no mundo, ela não vai fazer sentido. Então, estudem, principalmente astrologia e
mais coisas também. É isso aí. Tá certo. Ei, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Daqui a pouco a gente volta na sequência da Jornada da Astrologia 2024, primeira de muitas. Anotem aí nas suas agendas, sempre na lua cheia de julho, estaremos na Jornada da Astrologia. Até mais tarde, até daqui a pouco, voltamos para mais bate-papos por aqui. Até lá, até daqui a pouco. Até.